Você, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós falamos dos vetores, né? Então, revisando. E para geometria, matemática. O que é o vetor? O vetor é uma entidade matemática fundamental, que representa uma grandeza física, que possui não apenas uma magnitude, né? Uma força, mas também uma orientação específica no espaço. Ele é caracterizado por três elementos: o módulo, que é a força e densidade, que define seu tamanho, o valor numérico, a direção e é a linha, né? Tem ali um símbolo aí, é uma seta, o ponto inicial, o ponto final, que aponta, né? O sentido que aponta para um dos lados da linha da reta, onde como força, aplicada a densidade, o desenvolvimento, aceleração, né? E o ponto no espaço são classificados por representação dos vetores. Entendeu? Fala muito mesmo. A dengue tem o vetor de um ciclo, porque isso aí é só um jeito de mostrar, né? A parte de algum lugar, sempre uma coisa, tem que ter um sentido, uma força e uma direção, como um carro, um avião, é representado de maneira gráfica. O vetor é visualizado como segmento de reta que possui uma flecha, né, mostrando, em uma de suas extremidades, indicando sua orientação. Esse segmento é definido por dois pontos, um ponto de partida, uma extremidade, e o ponto de, por exemplo, ponto B, né, que é a extremidade que é o fim, e a origem é o início do ponto de partida. Tá vendo aqui também pequeno, mas aqui vai ampliar. E essa representação é crucial para entender como os vetores agem no espaço tridimensional. Em duas dimensões é mais fácil, em três ou mais fácil, tem que ter essa visão aí matemática do que é um vetor. A notação de vetores é padronizada para facilitar a sua identificação, modificação de equações matemáticas, para quem pretende fazer engenharia ou já está fazendo física, química e matemática. Principalmente, os vetores são mundiais e na geometria mais avançada. A álgebra linear também, vetores é a base. Ele é sempre, a maioria dos autores, tentado pelos letras maiúsculas, uma seta em cima ou em negrito. E o ponto A seria o I, e o ponto B que seria o fim ou a extremidade, e a seta, né? Alguns autores põem do lado, mas quase sempre a gente vai ver ela fica em cima. Onde a seta aponta, né, a direção e sentido de A para B. Esse sentido a gente vai ver depois, pode ser positivo ou negativo. O vetor né, pode ser representado pela letra minúscula e negrito, como já falamos. É mais difícil de visualizar, por isso os autores preferem a seta. Vetores equipolentes, dois ou mais vetores são definidos como equipolentes, pois possuem exatamente a mesma característica, o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, como se fosse um não gêmeo, gêmeos, né? Vários não gêmeos do mesmo vetor aí no espaço, seja real ou imaginário. Né? A equipolência é um conceito fundamental, porque em muitas aplicações você vai pegar um vetor equipolente ou irmão daquilo e fazer o cálculo. No real seria impossível, né? Colocar um vetor, mas em situação matemática, de cálculo, possível, né? Para fazer mexer com engenharia, fazer uma rodovia, fazer um voo espacial, um trajeto, vetores são fundamentais. O conjunto de vetores equipolentes pode ser visto como apresentação idêntica da mesma grandeza vetorial, permitindo, como falamos, deslocá-los livremente no espaço, sem alterar suas propriedades, ou seja, o modo, direção e sentido. Por exemplo, aqui também colocamos um carro por 10 km ao norte
e o mesmo carro, né? Em outra rua ou rodovia, no mesmo 10 km ao norte, independente do ponto de partida, seria embaixo ou em cima, seria mais no nordeste ou em Minas, na mesma seria a rua plana com a mesma condição, né? Não haveria diferença nesse sentido aí, no mundo real, lógico, né, que tem variações, mas no real não faria diferença, né? Não seja no imaginário, né? No sentido literal, assim, não faria diferença. E, por exemplo, né, esses 10 km, 5 km que seja, nas duas condições, seria aí praticamente quase zero de diferença, né? A gente sabe que depende do veículo, depende de vários fatores, vento, mas a princípio não teria diferença desse percurso. Eu acho que com a mesma potência, mesmo carro, mesmo peso do motorista, as mesmas condições climáticas, né, não haveria diferença. A gente vai ver depois, né, equações corretoras para prolongar o vídeo, para poder um conceito aí do que é um vetor, a importância dele em todos os segmentos das ciências exatas, matemática, física, também como geografia e outras disciplinas aí, na área biomédica. Valeu?